Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O 6º episódio do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, tem como tema de hoje Compliance e Tecnologia. E é evidente que o tema ética, o tema de questões preventivas na área trabalhista e empresarial, assim como todas as questões em que se promove o bem-estar dentro de uma empresa, somadas às dores de cada empresário, cada empresária, é que fazem desse episódio ter uma riqueza especial. Até porque temos um convidado que é meu amigo, eu sou fã dele, uma pessoa empreendedora da área do direito, que é o Thiago Schutz, que em breve, em alguns minutinhos, ele já vai falar conosco sobre temas atuais nesse ambiente compliance e tecnologia. Sou Alexandra Candemil, sou advogada trabalhista, atualmente praticamente envolvida com temas do compliance desde o momento que eu publiquei a minha última obra, Compliance Trabalhista e a Política de Sanções Disciplinares. Temos também o nosso patrocinador oficial e exclusivo Land Rover, luxo sobre 4 rodas. A paz no trânsito começa por você e, claro, mais uma vez agradeço esse apoio que é fundamental, porque demonstra que a grande meta dos episódios do podcast Com Ética é justamente e tão somente compartilhar conhecimento e podemos ajudar você empresário, você empresária, a conhecer esse universo que hoje o tema é compliance e tecnologia. E sim, agora nós temos aqui no nosso episódio o Thiago Schutz. Thiago Schutz, você é advogado, você é um empreendedor, trabalha com empresas em tecnologia. Eu queria que você fizesse um breve pitch sobre você, para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Então, Candemil, primeiramente um prazer estar aqui. Que coisa boa esse teu podcast, que baita ideia e que oportunidade para quem está assistindo te acompanhar um pouquinho mais e ampliando esses horizontes, indo além do direito do trabalho, falando do compliance que adiciona uma camada tão importante. Parabéns, então, um prazer para mim estar aqui contribuindo. Eu sou advogado de formação e empreendedor por vocação, eu sempre falo muito isso. Hoje o que eu faço é advogar para empresas de tecnologia, inovação e investimento. E diferente da maioria dos advogados, eu não faço absolutamente nada de processo judicial. Aliás, hoje eu nem poderia entrar num fórum porque eu trabalho todos os dias de bermuda e camiseta. Mas eu atuo tão somente no consultivo para esse perfil de empresa. Regra geral são as conhecidas startups, mas tem empresas mais maduras, maiores do que essas empresas dessas startups. E hoje o nosso escritório atua inclusive em 29 países, o último deles o Cazaquistão. Então a gente acaba tendo uma advocacia bastante ampla e com olhar para vários países. Nossa, sensacional, até já me inspira a te fazer uma primeira pergunta. Por quê? Porque quando nós falamos em compliance, e há muita expectativa sobre esse nome, né? Como se fosse algo muito assim superior em relação a qualquer tipo de legislação que possa ter, no caso, no Brasil. Mas o compliance nada mais eu sempre defendo que ele não é um coaching, como às vezes a gente escuta na área jurídica, não é um novo nome nas questões preventivas. Ele realmente é um caminho de transparência, de uma governança corporativa que ela tem como sustentabilidade o próprio negócio da empresa, a própria cultura que se instala e também algo que é muito particular e tem a ver com o teu trabalho, que é essa questão preventiva, ativa, em que nós começamos a utilizar, seja no Brasil ou outros países, as legislações próprias, principalmente na relação de trabalho, mas eu entendo que hoje em dia mudou muito, não só as dores dos empresários, das empresárias, como também essa questão de poder se adequar à legislação, no caso do Brasil, que muitas vezes ela não consegue ver ou não consegue acompanhar tantas inovações. Então eu falo muito assim, relação de trabalho, relação de emprego, questões relacionadas a como que, com tanta tecnologia, como é que eu vou incrementar qualquer método interno para que dê certo. Então, o que eu queria que você compartilhasse primeiro, a tua visão, tá? De uma forma bem objetiva. Hoje o empresário e a empresária estão investindo em métodos preventivos? Eu acho que sim, cada vez mais.
Até porque a gente sabe que se a gente não investir no preventivo, ou como a gente gosta de dizer ainda mais aqui no escritório, na geração de resultado, a gente costuma provocar aqui, e eu acho que o compliance traz um pouco isso, não é nem fazer advocacia contenciosa e não necessariamente a preventiva, mas aquela que gera resultado pro cliente, resultado positivo, que ajuda ele na gestão para ele ganhar mais dinheiro, gerar mais riqueza, ter mais eficiência operacional. Então sim, a gente tem os empresários cada vez mais atentos a usar o advogado, o direito, a legislação como um aliado na sua jornada de realmente fazer a empresa ser um sucesso, não é mais só um problema. E para aqueles empreendedores aqui dando esse feedback, né, do Brasil, acham que a legislação aqui é dura, em outros países a situação é ainda pior. Então eu acho que por isso a importância de estar sempre atento. E em relação a essa questão legislativa, né, Academia, eu acho que a gente sempre tem, quando a gente, principalmente tu que é uma escritora, eu ainda sou um prático, mas tu é uma escritora, uma estudiosa, professora, catedrática, o fato social vem sempre antes do processo legislativo. Exatamente. E neste ano que nós estamos gravando esse podcast aqui, o que andou evoluindo as decisões judiciais a respeito das questões trabalhistas não está no gibi. Exato. As opiniões dadas ano passado, elas não necessariamente são as mesmas deste ano. Então não é só estar olhando para preventivo ou estar olhando só para a lei. É estar olhando o crescimento legislativo. E aí que eu acho que o compliance entra com essa camada de olhar muito mais do que só o direito de trabalho certo e errado, né? E aí tu tá dando um show nisso, né? É até importante assim essa tua observação, porque, por exemplo, né, surgiu no fim do ano passado uma norma de igualdade de gênero. Não deu 15 dias um decreto. E não deu mais 15 dias uma portaria ministerial que, na verdade, olhando as questões legais do tema, né, aqui não é o podcast desse tema, mas eu só estou trazendo como exemplo do que você acabou de dizer, eu olhei a lei, me lembrou de duas ISOs que eu trabalho em compliance, que é a ISO 26000 e a 8000, que na prática as empresas em compliance, a gente cria métodos ativos. Eu já estava fazendo alguns programas. Por quê? Porque tem muitas empresas hoje, das minhas falas, quem já está me acompanhando aqui no podcast sabe que tem o cliente da dor. O cliente da dor do compliance é aquele que para ele vender os seus serviços e os seus produtos, as empresas de fora estão exigindo que ele tenha pelo menos o compliance para depois ter a ESG. E tem o cliente que não é da dor, é aquele que ele quer aprimorar questão preventivas, mas ele também quer um nome, a marca dele sendo reconhecida no mercado, já pensando na geração Y, em todos os tipos de gerações que temos aí, em que há, digamos, um apelo muito grande. Será que esse produto que eu estou comprando tem a ver com o que eu penso a respeito? Essa empresa, ela é ética? Isso já está acontecendo muito no mercado. Então, quando a gente começa a ver a lei, como estás comentando, eu fico olhando assim, nossa, o Brasil, no caso, ele já está publicando diversas normas e fazendo o link com a tua fala, o próprio judiciário, se a gente for pegar 2022 para 2023 e chegando agora em 2024, nós temos uma interferência moderna. E aí me perdoe os clássicos, né? Mas eu sou muito autêntica. Mas o próprio STF, por exemplo, ele já está legalizando e anulando ao mesmo tempo, né, de acordo com o procedimento judicial, essas questões que envolvem vínculo de emprego, seja sobre o tema terceirização, seja sobre o tema pejotização e até o Uber. Foi até por causa dessas movimentações do Uber, e aí tu vais entender que é a tua fala, a gente começa a ver que já está saindo os assuntos trabalhistas da esfera da própria Justiça do Trabalho, em que uma outra instituição, e aí a gente vai ver muitas pessoas se debatendo sobre o tema, alcançando, eu acredito, um novo direito está surgindo aí. Sim, a gente tem posições sobre uberização da economia, né? Que a gente não fala do Uber, mas na verdade é a uberização que a gente brinca, né? Vários modelos de negócio hoje funcionam como modelo Uber. Evoluímos nisso e o processo legislativo está vindo atrás, né? A gente está acompanhando um pouco disso. A gente evoluiu na contratação de diretores agora, né? Na questão de contratação PJ, terceirização de mão de obra, a gente já tem a própria contratação de advogados, então realmente a gente tem um posicionamento que está se tornando, modernizando a própria justiça
Justiça do Trabalho em si nos seus entendimentos, já que o processo legislativo ele vem sempre para trás. Isso é um caminho que está dando cada vez e é importante que isso evolua rápido por uma questão de segurança jurídica, né? Porque uma das coisas que mais nos dá trabalho para os advogados não é conhecer a lei ou não, muitas vezes é a dificuldade de dar uma opinião sabendo que existem decisões pendentes, às vezes tanto tempo, e a gente, como é que faz? Como é que a gente agora, e quem a gente disse que o diretor lá de 50 a 60 mil obrigatoriamente pela lei tinha que ser CLT, e agora sai uma decisão dizendo que PJ, o custo disso é dramático. Como é que a gente se comporta com isso? Então acho que é mais uma importância de estar lado a lado ali com o compliance em dia, com a cultura que está se estabelecendo na empresa, até porque essa questão de CLT, PJ não é só uma questão de decisão do que é mais barato. Às vezes as pessoas se enganam. É também uma questão de cultura, de como as pessoas se relacionam. Na minha realidade, a maioria, por exemplo, dos desenvolvedores se recusam a serem contratados em modelo CLT. Eles não querem ter vinculação, eles não querem ter horário para trabalhar, eles não querem trabalhar no local determinado, eles não querem ter um único contratante, eles não querem, eles se recusam a ser CLT. Como é que a gente faz uma contratação como essa frente à legislação que a gente tem hoje? Então, pra gente, esses são alguns dos desafios que a gente tem em empresa de tecnologia, que se preocupa, às vezes, não tanto com o cliente final, não que não se preocupe, mas no teu caso, tu falasse, né, algumas corporates se preocupam, a responsabilidade social e como o cliente vai enxergar aquilo. No caso das startups, a preocupação é com as pessoas. Sempre o clima na startup é sempre muito importante, né? A cultura da startup, aquele ambiente da startup, tudo é muito importante. Então tudo é feito pensado nas pessoas. Então a cultura e como se faz a gestão dessas pessoas é sempre muito importante para a startup. Então a startup está sempre olhando para dentro. E a maioria das corpos estão olhando um pouco para dentro, mas também bastante para fora e como o seu público vai enxergar a política dele, né? E a cultura para as questões de compliance, elas são essenciais. Quando eu falo em cultura, e aí eu quero já te fazer uma provocação, a cultura no pensamento, e o que eu defendo é que ela pode ser construída de acordo com as missões e valores de cada tipo de negócio. Mas no teu caso, que lida com empresas de tecnologia, como é estruturada a cultura, as bases dessa cultura? Tu tens algum modelo de gestão específica? É parecido uma empresa da outra ou não? É que não, eu acho que eu não posso dizer que cada empresa é parecida uma da outra, porque depende muito, por exemplo, da maturidade dos fundadores. A cultura da startup vem muito dos fundadores, de qual é o background desses fundadores, né? Se a gente tem um fundador que já tinha uma empresa e agora essa já é a segunda empresa, de um fundador que nunca teve uma empresa na vida e nem faz ideia de por onde começa. Então, a questão de cultura, ela muda de empresa para empresa e de acordo com cada perfil de empreendedor. Assim como tem empreendedor que dá mais atenção para a cultura e empreendedor que acha que falar de cultura é besteira, o que é o que a gente às vezes escuta e fala, tá, peraí, vamos conversar que só isso aí que tu tá fazendo é cultura. E isso aí vai ser problema. Essa cultura que tu tá usando é problemática. Então muda bastante de acordo com cada empreendedor, de cada empresa, de cada segmento de negócio. Se vai para a parte de fintechs, que é um mercado um pouco mais regulado, tem um pouco mais de legislações, a gente já percebe uma cultura diferente. Se a gente está falando de uma empresa de educação, né, que são as edtechs, sim, já é outra cultura. Então community tech, as empresas de tecnologia de comunidade, então cada uma delas acaba diferenciando bastante, cada empresa tem a sua cultura. Importante essa tua observação, porque assim, em compliance, muitas vezes, né, eu chego em empresas, né, nas minhas auditorias, elas não têm realmente nada corpóreo, que eu falo assim, um código de ética e conduta, a gente não sabe o que é tolerável. Artefatos, né? Seus artefatos. Então a gente tem como um princípio no compliance sempre não ter nada por adesão ou assim, nada que fique ao vento. A gente sempre defende que é bom materializar. Assim como uma empresa tem seus projetos, assim é o compliance. E no teu ponto de vista, tá? Essa normatização interna das empresas de tecnologia acontece naturalmente? Não acontece naturalmente. Agora eu vou te dizer o meu depoimento pessoal. Certo. Nas empresas do qual eu faço parte, inclusive escritório de advocacia. Fez muita diferença quando eu resolvi escrever quais eram os nossos valores e quais eram as ações que representavam os nossos valores. Eu quero te dizer que eu acho que mesmo eu que defenderia já essa fala anterior a ter feito no escritório, eu não defenderia
tanto quanto eu defendo hoje, que hoje eu defenderia radicalmente essa posição. Escrever fez toda a diferença do mundo. Nós mudamos, e aí eu vou até te responder porque eu acho que é mais fácil dar com um depoimento pessoal. Claro, assim. claro. Nós mudamos as pessoas que faziam parte do escritório, nós mudamos o modelo de contratação, porque antes a gente fazia um modelo de contratação, mas a gente era meio empírico do que a gente estava buscando nas pessoas. A partir do momento que a gente escreveu os nossos valores, as atitudes que representavam os nossos valores, fazer as entrevistas para quem queria se juntar ao nosso time, ficaram muito mais fáceis. Então assim, escrever foi a melhor experiência e uma das coisas que eu mais fiz para causar impacto positivo no escritório. Foi que aí a gente chama hoje do escritório, que são os nossos artefatos. Então nós temos uma série de coisas no escritório que pode até ser uma caneca do Baby Yoda, que a gente usa muito Baby Yoda no escritório, até o nosso manual de cultura, até as atitudes que reforçam, então os nossos artefatos palpáveis que reforçam a nossa cultura e que fazem parte, obviamente, de algo muito maior, que são os nossos modelos que a gente está criando. E a gente tem que evoluir muito ainda. A gente escrever processos, escrever conformidades legais. Quando a gente escreve, a chance de cumprimento aumenta exponencialmente. E aí eu vou te responder com o meu depoimento pessoal, nem com a minha impressão das empresas. Mas eu acho que as empresas que seguem esse caminho também só têm a colher frutos positivos quando escrevem, botam aquilo que elas só teorizam, ou que acham que funciona assim. Porque tem um monte de gente, eu acho que tu passa isso, e aí até tem uma pergunta, em que eles, aqui funciona assado, mas quando tu vai fazer o teu diagnóstico, tu vê que não funciona assim, né? Exatamente. Porque achava que era assim. Me alegra muito te ouvir, porque uma questão é eu defender que uma empresa, para ter uma cultura dentro das regras do compliance, porque tem os benefícios, principalmente as questões de engajamento dos empregados, o tolerável fica evidenciado, o intolerável também, porque dentro de um ambiente de trabalho é imprescindível que a linguagem ou o óbvio seja dito. Então, quando se escreve, se materializa, há um encontro das missões e valores que você identifica pelo ato, evidentemente, né, da gestão, digamos, ou de uma diretoria, ou do presidente, ou de CEO, não importa a formatação de uma empresa. Então, sempre quem está, digamos assim, numa esfera de liderança, ele tem que ter a cultura, digamos assim, na sua prática. Mas, muitas vezes, né, dentro dos comitês de compliance, a gente constrói, sim, a gente reconstrói alguns vícios para tornar algo mais tranquilo para se trabalhar, porque geralmente chegam demandas que são os problemas, né? E às vezes a gente repara que o que era intolerável nunca foi dito. Então, o óbvio para um trabalhador é diferente de outro prestador de serviços e vice-versa. Mas será que nós que somos um pouco mais experientes e mais experimentados nessa vida empresarial, será que só a gente percebe que o óbvio tem que ser dito? É porque eu já apanhei tanto nessa vida do óbvio tem que ser dito, até desde coisas assim, super importantes no escritório, até as coisas mais tolas, assim. E vou dar um exemplo de uma coisa tola, que eu acho que ilustra bem pra gente falar. A gente fez um encontro do escritório, e uma das pessoas do escritório, no nosso encontro, ficou responsável por levar a maionese. Beleza, que a gente ia fazer um churrasco, e churrasco tem que ter maionese. Sim. E aí, beleza. E chegou lá, a pessoa levou uma maionese. E aí eu assim, não, mas e a batata? Não, mas tu pediu maionese? Não, mas e a batata? Não, mas tu não pediu salada de batata, tu pediu maionese? E pra nós aqui, mas nós aqui no sul, em Santa Catarina, Florianópolis, quando a gente fala de maionese pra churrasco, ninguém tá pensando em Hellmann's, né? As pessoas estão pensando em maionese de batata, que é né? batata com molho. Exato. E ela veio simplesmente com maionese, aquela maionese líquida, e a gente falou, tá aí, agora o que a gente faz isso aqui no churrasco, né? Passando na carne. Então assim, o óbvio, ali ficou claro que pra ela, com as origens dela, com a cultura que ela tinha, de onde ela vinha, principalmente no nosso escritório, a gente tá no Brasil inteiro, né? Maionese não tem nada a ver, a salada de batata, e eu confesso que eu já tinha ouvido falar salada de batata, mas sei lá, pra mim eu acho até que era outra coisa, maionese era aquilo ali. Então, isso é muito assim, o óbvio tem que ser dito. Então, não é só pedir uma simples maionese. Se tu realmente queres a tua maionese de batata, que é aquilo que tu conhece, porque assim, a gente pode fazer uma série de analogias disso na empresa. Claro. Então, eu tenho que é maionese na minha cabeça. E aí eu já simplesmente digo pra pessoa que eu quero aquela maionese. Quantas coisas óbvias a gente tem no dia a dia da empresa? E aí a pessoa chega com um pote de maionese. Como é que eu vou dizer que ela tá errada? Sim. Ela não tá errada, ela trouxe a maionese. Mas o que eu tinha na cabeça era completamente diferente. A gente pode fazer analogias com isso na empresa o dia inteiro.
inteiro com coisas que tu entende que é certo aqui, a pessoa faz o certo que ela entende, e no fim das contas a gente não chega onde quer. Então acho que isso só aí já entra a importância de ter escrito e ir lá na metodologia. Se a gente tivesse, olha, toda vez que a gente fizer um encontro, a gente vai fazer churrasco. Um vai levar a carne, a descrição da carne, um vai levar a maionese, a descrição da maionese, a gente teria o nosso encontro muito mais assertivo. A gente pode fazer analogias com isso todo dia com a empresa, eu acho, sabe? Eu tô te dando um exemplo bobo que eu acho que ilustra muito bem, sabe? Não, e para os nossos ouvintes também é bom, porque muitas vezes justamente num diálogo como a gente está tendo agora, até de um cenário que é engraçado, a gente começa a perceber que a vida da gente dentro de uma empresa é assim. Por isso que entra o compliance, porque ele entende os dois lados. Por isso que a gente defende que tem que ter uma normatização. Eu sei que às vezes a gente fala, uma normatização pode parecer muito assim, nossa, bem pelo contrário, a gente não quer leis internas, mas está comprovado, e isso com respaldo, inclusive, em sucessos perante processos judiciais, se for o caso, mas eu sempre gosto de colocar, não a dor, eu gosto de colocar um cenário de engajamento de quem está numa empresa. Quando os processos são escritos, e principalmente, né, quando há um treinamento, que pode ser uma reunião, não é treinamento uma pessoa com o público, não, pode ser um café com os empregados ou com os prestadores de serviços, que há um engajamento maior, em que também eles sabem o que tu tolera, não tolera, com as descrições de diversos temas, fica mais tranquilo o dia a dia dentro da empresa. E aí a gente vai passar para uma outra questão que eu queria saber de ti. Os contratos, normatizar as relações de trabalho, é um princípio que deve ser colocado como uma ferramenta preventiva para as empresas em tecnologia? Eu acho que sim, tá? A gente lá defende no escritório que todas as relações de trabalho sejam colocadas por escrito. Independente de como elas se estabelecem, todas as relações comerciais elas devem ser colocadas por escrito, né? E eu acho que quando a gente tem no Brasil uma realidade de leis trabalhistas tão específicas, eu acho que mais ainda importante isso. Tem gente que às vezes faz, já tá fazendo algo que de repente a luz da lei poderia ser um problema, mas defensável e ainda resolve fazer tudo verbal. Isso só dá dor de cabeça, né? Muito embora também no escritório a gente defenda, mas daí em outro viés, e eu acho que a gente não pode confundir as coisas, com alguns contratos a gente simplifica os contratos. Mas isso é outra coisa. Quando eu tô falando de relações de trabalho e de conformidade, eu acho que escrever, colocar as expectativas que você alinhou por escrito são extremamente importantes, até porque no nosso modelo de negócio a gente não tem só a relação de trabalho por simples, ou através de um contrato de PJ, CLT, cooperativa. A gente também tem aquelas relações que tem, paralelo a isso, um contrato de stock options, um contrato de partnership, ou seja, a maioria das empresas ainda dá um percentual das empresas para os seus colaboradores, como um plus da sua participação no dia a dia da empresa. Então esse colaborador no futuro vai se tornar sócio. Eu não posso nem cogitar fazer isso verbal. Aliás, todos os processos que a gente tem referentes, que clientes tiveram, né, referentes a stock options, foi fruto de stock options não formalizados, o que é um grande erro. Eu mesmo já caí nesse erro. Stock option não formalizado é a pior coisa que a gente pode ter, né? E é comum, a gente vai ignorando, tem tanta coisa no mundo do empreendedorismo para fazer que a gente acaba errando nisso. Então, assim, defendo sim, Candemil, que as coisas tenham que ser por escrito e as expectativas bem alinhadas. Nada de grandes formalidades, mas escreve o teu alinhamento. Isso é muito importante para mim. Ou seja, acredite que nós estamos bem alinhados, que conformidade interna numa empresa com processos, seja através de um código de cultura ou de ética ou qualquer outro nome, eu sempre defendo também muito assim, não precisa ter, muitas vezes tem empresa que não gosta do nome código de cultura, mas ela pode fazer o seu código, ela pode fazer o seu regimento interno, ela pode fazer um código de ética e disciplina, ela pode fazer um regulamento das missões e valores. Acredito que o nome por si só ele pode ser flexibilizado, mas o processo tem que ser escrito. Eu acho que, e assim, e se a pessoa não quer pensar num código porque de repente parece algo tão grande que ela não vai alcançar, que ela comece a escrever as regras mais do dia a dia, que ele faça o exercício, que o empreendedor faça um exercício. Pega os teus principais rituais do dia a dia e escreve. Como é que funciona? Como é que funciona o teu processo seletivo? Escreve.
Escreve como é que ele funciona e leva depois para ver se isso está funcionando. Daqui a pouco, como é que funciona o teu processo de contratação? Como é que funciona o teu processo de desligamento? Como é que funciona o teu aumento de salário? Como é que funciona a tua política de premiação? Tu vais escrevendo e quando tu percebe, tu já tens um código quase todo por escrito. Mas começa a escrever, faz esse exercício e tenha sempre, claro, depois um profissional para fazer essa validação do ponto de vista legal, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, tem muita gente que eu atendo aqui que só atende empresa. Daí eu falo de LGPD, não, eu não me preocupo com LGPD porque eu só cuido de empresas. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa, quem é que cuida das empresas? São pessoas? São pessoas. Tá, e como é que tu contrata essas pessoas? Tu recebe currículo? Não, claro, eu recebo currículo. E o que tem lá no currículo? Dados pessoais. Então assim, olha só quanto já tem impacto legislativo. Não é Exato. Só... Todo trabalhista agora, se começa com o currículo, começa, na verdade, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque antes de tu começar qualquer relação trabalhista com a pessoa, tu começou com ela uma relação de transferência de dados. Então a importância de uma conformidade nessa daí. Quando tu passa a revistar os teus processos, tu percebe que tu não precisa só da tua advogada trabalhista de um contrato de trabalho. Tu precisa da tua advogada de compliance trabalhista, de uma jornada de tratamento daquele dado pessoal que pode dar origem a uma contratação sobre o prisma do direito do trabalho e depois ter todas as consequências, depois uma questão até societária, etc. Então acho que essa é a diferença, sabe, Canadá? É importante, assim, até às vezes eu fico pensando para poder, às vezes, de uma forma mais prática, explicar para o empresário, que também está nos ouvindo, se eu tivesse, Alexandra, com toda essa minha experiência, com grandes cases de sucesso que eu tenho em compliance, né, com empresas, e eu digo, Tiago, que eu aplico compliance para pequenas e médias empresas, não necessariamente empresas de porte grande. E eu vejo que o modelo primeiro, de qualquer mapeamento prévio, que é uma ferramenta específica do compliance, quando eu chego numa empresa, quando eu faço mapeamento, o compliance, ele é interdisciplinar. Então, é como se eu te convidasse pra gente, eu brinquei no outro podcast, que foi o número 4, com a Carol Linhares, é como se eu entrasse com o empresário numa roda gigante, e cada cabine, ela vai se movimentando, e a gente vai juntos visualizando os processos internos de uma empresa, em quais patamares, o que seria uma conformidade. E depois vou fazer uma pergunta sobre isso para ti, para ver o que tu achas disso. Quando a gente faz a conformidade em compliance, entra a primeira questão, mapear as relações de emprego e de trabalho, porque são dois universos totalmente distintos. Depois, o que é relação de emprego já está separado numa cabine. O que é relação de trabalho em outra. Agora, naturalmente, quais são as normas legais? São totalmente diferentes. Tendo processos ativos e escritos, né, a gente vai entrar na relação de emprego. Aí tem um patamar. Qual é o código de ética e conduta? Como é que é o contrato de trabalho? Qual é o contrato de expectativas? Essa é uma nova ferramenta que eu utilizo em compliance, porque já está comprovado que todos os profissionais são contratados pelo hard skills, mas são demitidos pelos soft skills. Então, a gente faz um programa de integração junto com um contrato de expectativas. Aí vai chegar nos outros pontos que você falou. Como é que é a questão de remuneração, prêmios, carreiras, benefícios, tem a CLT Flex, a gente faz lá um estudo para realmente engajar. Depois entra um outro patamar que são as normas ativas, principalmente as novas, que exigem programas de compliance. Hoje já temos uma lei que exige compliance em empresas, pelo menos acima de 80 empregados, que tem a CIPA. Que é algo novo, ninguém está sabendo, muita gente não está sabendo, mas aqui fica um lembrete que eu gosto. Só as questões de CIPA mudaram pra caramba, né? Até empresa pequena hoje, né? CIPA, exatamente. Tem então, o CIPEiro individual, né? Exatamente. E aí eu te pergunto assim, se a gente for pro patamar, que até o trabalhista a gente consegue ter essa noção, né, das cabines. Se eu tivesse que falar contigo sobre relação de trabalho, quais são os principais contratos, até se puder explicar, porque às vezes com esses nomes em inglês, quem está nos ouvindo pode ser que tenha alguma dificuldade. Quais são os principais contratos para que haja uma conformidade legal em compliance da relação de trabalho, quando não a gente de está falando de relação... De trabalho. De trabalho. É porque assim, ó, quando a gente está falando das relações CLTs, quais são os principais contratos que a gente tem? Porque daí a gente, de fato, são duas caixinhas diferentes, são duas cabines diferentes da tua roda gigante. Isso. Assim, primeiro, nós temos o contrato de trabalho, que é o nosso start de base. Depois nós temos, principalmente porque 80% das nossas empresas trabalha com regime, no mínimo, ou remoto ou híbrido, né? Então nós temos as políticas de home office.
Então nós temos as políticas home office, para a gente também é algo bem importante. Depois nós ainda temos as políticas de participação nos lucros. Muitas das nossas empresas são lucrativas e acabam fazendo esse tipo de política. Nós temos também uma política de utilização dos equipamentos da empresa, e a gente também, porque alguns utilizam equipamento da empresa, outros não utilizam equipamento da empresa. Nós temos para setor comercial, nós ainda temos políticas de premiação e comissionamento, e aqui mais uma vez super importante, né, porque premiação é 50% mais barato que comissionamento, tem um monte de empresa pagando comissão sem pensar em premiação, isso já me tira o sono, né. Então tá em casa, fala com a academia, política de premiação e política de comissionamento é diferente, conversa, vai economizar aí. Então assim, esses são os principais que eu tô lembrando. Quando a gente está falando de relações de trabalho, em que a gente pode ter ali uma contratação com um viés comercial, né? A gente tem o contrato de prestação de serviço, isso pra gente é bem importante, e depois a gente acaba tendo algumas normas de conduta que a gente espera de parceiros, assim. Então a gente pega os parceiros e diz, olha, isso aqui tu pode usar o nome da empresa, isso tu não podes. Isso aqui a gente olha com bons olhos, isso não, né? A gente tem as políticas anticorrupção, pra gente é muito importante, porque regra geral, as startups atendem empresas gigantes, que têm os seus normas de conformidade, que muitas vezes nos fazem aderir a essas normas de conformidade. Agora a gente está tendo muita coisa de cibersegurança, porque se somos startups, temos tecnologia. Então, cibersegurança está entrando num momento muito exigente, então a gente também tem que ter questões de cibersegurança. A questão de LGPD está presente agora em tudo, porque também as nossas grandes corporações exigem das empresas, mesmo as pequenas, essa conformidade. Então, assim, é bastante coisa que a gente utiliza nisso. Mas é óbvio que tudo é um amadurecimento, né? Não adianta, às vezes, pegar uma startup que só tem um funcionário e já querer impor tudo isso. É por isso que eu falo, eu gostei muito disso, assim, ó. Eu falo muito de governança, eu dou aula inclusive de governança corporativa, e tu tá falando bastante de compliance, as duas coisas estão ali quase grudadas, né? E uma das coisas que a gente mais lutou durante muito tempo, agora as pessoas já começaram a entender, compliance e governança não é coisa de empresa gigante. Isso. É coisa do dia 1 da empresa. A empresa nasceu, ela já deveria ter governança, ela já deveria ter compliance, mesmo sendo só um sócio trabalhando nela o dia todo. Isso é muito importante, isso garante tanta coisa boa para a empresa, e ela quando cresce, e se ela crescer daí depois vai ter estudo, é muito difícil fazer depois. Então assim, eu acredito muito no que tu tá falando, que compliance é coisa de empresa pequena, de só um sócio, só um fundador do seu primeiro dia de trabalho. Mas respondendo as tuas perguntas, eu acho que esses são um pouco das trilhas de documento. Tu acha que estou no caminho correto? O que tu me sugeriria se eu fosse aperfeiçoar? Não, com certeza já está no caminho correto, porque justamente a parte preventiva, normativa interna de uma empresa se constrói através desses documentos, seja em nível de contrato, seja em nível de políticas, exato, seja até em nível de programas, que muitas empresas fazem isso como um plus para os empregados, que entra a carteira de benefícios, questões de sustentabilidade social, e entra assim, eu digo um guarda-chuva conforme o tipo de empresa. E a questão da relação de trabalho, eu sempre defendo e falo para meus clientes, faça um contrato. Deixe bem claro quais são as expectativas. O que pode ser feito ou não? Qual é a garantia dos serviços, né? Como é que vai ser feita a comunicação entre vocês? Qual vai ser a entrega? Qual vai ser o produto? O que se espera? O preço? Vai ter oscilações nas variações de pagamento? E por fim, o due diligence. Eu entendo assim que hoje, seja em nível de STF, ou seja em nível até do compliance, ou até de governança corporativa, nós temos que sempre cuidar de não provocar a vulnerabilidade dos prestadores de serviços. Em que sentido? Cada pessoa, cada ser humano, cada prestador de serviço, seja ele empregado ou não importa as classificações, ele precisa existir para o Estado. Ou seja, a gente tem que aproveitar essa modernidade para que as relações de trabalho, elas existam, digamos assim, e elas possam persistir dentro de uma dignidade. Então, se eu vou fazer um contrato com o prestador de serviços, eu tenho que ter um due diligence para saber se ele está pagando seus impostos, se ele está pelo menos, né, vinculado ao INSS. Eu tenho que ter esse cuidado, porque hoje em dia a maioria das decisões, que aí eu utilizo muito o método da jurimetria para dar segurança para os meus clientes. Não adianta eu pegar agora no nosso podcast e falar assim, a terceirização, seja de atividade fim ou meio, ou a pejotização, ela é hoje um caminho sem volta.
ok, eu posso utilizar essa frase e dizer para ti, mudando as relações. Mas não virou oba-oba, né? Exatamente. Então eu sempre tenho uma preocupação muito grande nas minhas falas e com os meus convidados aqui do podcast, faça um contrato, mas também pratique o due diligence. Due diligence, para quem está nos ouvindo, é um checklist em que o financeiro de uma empresa, ele vai se comprometer antes de pagar, ter um processo interno para ver se esse prestador de serviço tem um grau de vulnerabilidade ou não. Então isso é muito importante, sabe, Tiago, para evitar demandas judiciais. Então esse é um paralelo que eu queria fazer da tua fala. A gente faz um monte de orientações como essa, né, o recolhimento, por exemplo, a pessoa é um MEI. Será que, é um MEI? Aquele MEI é adequado para o trabalho que ela realiza nas startups? Não, ela é uma empresa do Simples Nacional, mas ela está recolhendo INSS, ela tem a contabilidade em dia, as notas fiscais que ela está emitindo, você é o único contratante dela, isso vale a gente levar em consideração para que possa, não que tudo seja, a gente classifica muito risco aqui no escritório, Candemil, como Yellow Flag e Red Flag. Né? O Yellow Flag é só aquele ponto de atenção e o Red Flag é aquele que a gente está dizendo, não vai, é o no-go pra gente. Por exemplo, se eu tenho um PJ que ele está emitindo notas fiscais sequenciais, ele não tem nenhum estagiário colaborando no dia a dia dele, a gente sempre diz, olha, vamos ter esse ponto de atenção para ver se realmente essa relação está dentro daquilo que a gente alinhou as expectativas. Porque não é um problema, não é proibido, mas tenha certeza de que que ele realmente está prestando um serviço, que o tratamento está sendo. Porque a gente vê muita coisa de daqui a pouco a pessoa contrata tudo PJ porque ele quer e porque disseram que assim para ele é bom, mas ele faz controle de jornada super rígido, ele tem uma comunicação hiper rígida, ele tem uma série de exigências, nível call center, tem uma série de exigências ali, tudo pode estar chocando um problema, né? Então tenha bem certeza do que tu pode, do que tu não pode em cada relação e do que é bem visto e mal visto, para te ter chance de ter uma relação com aquele profissional de qualidade, seja durante a relação ou também pós a relação, né? E aí eu vejo muito também que em governança corporativa a gente consegue trabalhar também com os empresários e as empresárias ou os sócios, né, e sócias de uma empresa, porque muitas vezes tem toda uma cultura de cobrança que o negócio agora atual com a relação de trabalho que eles querem contratar não está combinando. Então por isso que eu sempre defendo que a cultura pode ser reconstruída de acordo com a modernidade, porque realmente se a gente pegar 2022, tem um marco da reforma trabalhista, né? Mas se a gente pegar 2019, 2020, meu Deus, se a gente pegar 2022, para mim foi um boom, assim, de decisões judiciais. 2023, com o próprio STF, né, Supremo Tribunal Federal, legalizando essas novas relações de trabalho, a gente também tem que demonstrar que muitas vezes dentro de uma empresa, o problema nem está muitas vezes nos contratos que se fazem, mas na governança corporativa, porque aí esse empresário, essa empresária, ela teria que também receber, digamos assim, uma assessoria para que ela mude a cultura dela de ver o profissional, confiar na relação de trabalho, confiar no prestador de serviços, dar a liberdade que merece ou a não exclusividade. Para que muitas vezes em mapeamento prévio que eu faço, Tiago, aí a gente usa muito mapeamento de riscos, né? Então nós advogados, você vai concordar comigo que você também é da área de consultoria das empresas de tecnologia, a gente precisa fazer com que os nossos documentos espelhem a realidade. Eu me preocupo muito com isso, tanto é que lá no escritório, se algum cliente nosso quer fazer uma contratação pejotizada, a gente fala que a gente tem o sermão. O que é o sermão? A gente chama esse cliente e ele escuta uma conversa inteira de orientação sobre quando não usar PJ, de qual é o risco de uma pejotização e tudo mais. Ele literalmente passa por um sermão completo, é uma obrigação, ele tem que ouvir falar sobre isso se ele quer contratar um PJ conosco, né? E depois a gente fala para ele ao final: a partir de agora, toda vez que tu pedir um projeto, a gente acha que isso aqui tudo tu já sabes. Agora a gente vai tratar dessas relações e vai trabalhar as orientações sempre, mas o curso tu já fez. A gente sempre faz isso exatamente por essa compreensão de que não é oba-oba, de que não é simplesmente porque todo mundo faz para fazer, que para isso tudo tem normas que podem fazer. Até porque a gente não pode, hoje, se a gente pensa em muitas pejotizações, talvez a gente colocasse como um grande risco trabalhista. Mas a legislação está evoluindo, as decisões dos tribunais superiores estão evoluindo, que pode ser que o que tu está fazendo hoje não seja considerado no futuro um ganho
com um ganho tão fácil quanto a gente imaginaria na pejotização há 5 anos atrás. Exatamente. Então a gente não está lidando em compliance ou em consultoria só com o que está acontecendo hoje, mas também com o caminho que está vindo aí, né? Quando a gente está lidando, por exemplo, com uberização da economia, o processo legislativo está acontecendo de forma que as coisas podem ficar um pouco mais complexas. A gente já está olhando também para o processo legislativo ou para as decisões que estão caminhando. Então acho que isso que é interessante em estar sempre construindo da forma correta. Então o nosso cliente lá, ele passa pelo sermão. Isso é muito engraçado, porque isso é obrigatório. Tem cliente que não quer fazer, não. Primeiro tu vais ouvir. Interessante isso. E aí depois é que então a gente faz, claro que a gente chama aqui de sermão, estamos mais uma vez brincando, e o nosso escritório é um escritório de startups. Então a gente tem sim um clima mais informal e mais leve. Então a gente chama de sermão. Assim como a gente tem a orientação para os nossos clientes, que quando fazem alguma interpretação mais arrojada da lei, também façam um caixa, um fundo de caixa para que se der problema. A gente também chama, a gente tem um nome lá no escritório, mas esse eu vou poupar vocês, que a gente também é um nome um pouco mais não tão adequado para o teu podcast, então eu vou guardar esse nome. Então, mas é um caixa de segurança. Esse caixa de segurança serve exatamente para isso. Olha, a gente acha que se fizesse assim, tu iria gastar 100. Se tu estás pretendendo fazer desse jeito, tu vai gastar 50, tu estás economizando 50. A gente acha que tu deveria economizar de 20% a 40% desse valor numa conta em separado, ou seja, tu economiza só uma parte da tua economia nessa tua interpretação e deixa isso para eventuais problemas que tu possa ter. Isso tem sido um sucesso, assim, a gente consegue daí que as empresas, elas fiquem precavidas que se der algum problema. Isso é muito importante. A startup é muito sensível, o caixa é muito sensível. Então assim, a gente acaba equilibrando as coisas e fazendo não só o tá certo e tá errado, mas também fazendo a gestão de risco, né? Que é importante. Mas eu quero aproveitar toda esse teu know-how em governança corporativa. O que tu poderia dizer para um empresário, para uma empresária de pequena ou médio porte sobre governança corporativa? Qual é o início de uma boa governança corporativa no teu ponto de vista? Eu acho que eu acho que eu não sei se dá pra citar uma coisa, é muito audacioso citar uma coisa. Se eu fosse citar uma, talvez eu diria... Um combo, como dizem os jovens, um combo se eu fosse citar de sucesso. Muito, eu ia colocar os processos dela. Eu acho que quem escreve os seus processos e faz um exercício fantástico de percepção de que talvez o que ele estava pensando está errado antes de sair fazendo. Porque as pessoas têm a mania de abrir o seu próprio negócio e simplesmente sair fazendo. Sem qualquer planejamento, simplesmente tem uma ideia na cabeça. Como é que a maioria das startups nascem às vezes? Sentam dois colegas numa mesa de bar, tomam um monte de cerveja, tem uma ideia e depois saem empreendendo, abrem um CNPJ e aquilo simplesmente começa de qualquer jeito. Eu acho que se as pessoas fizessem um pouco mais do exercício de escrever aquilo que planejaram, escrever aquilo que se propuseram a fazer e começassem a fazer esses pequenos processos, eu acho que as empresas teriam mais sucesso, né? Mas acho que também tem outras coisinhas. Eu sempre falo também assim, separar o caixa pessoal do caixa da empresa, porque nós em startups nós temos essa confusão direta. O caixa da empresa e o caixa do empreendedor é como se fosse o mesmo. E isso é ruim. Então eu também citaria esses e outros exemplos, mas eu acho que a parte de processos é uma das partes mais importantes. Isso nasce antes da empresa. Eu acho que o compliance, a conformidade, a governança nasce antes do CNPJ. Muito acho bom. Que isso que é importante. A gente está chegando quase no fim. Que pena, tá tão bom. Tá bom, mas aí não acabou ainda. Eu sempre faço assim essa pausa para te dizer, e para os ouvintes que estão nos acompanhando, que eu vou fazer umas perguntas bem objetivas, tá? Bem assim, assertivas. Isso. Pra aqui que a gente se ferra. Pra gente finalizar aqui bem, tá? Tipo assim, vou dar a primeira dica. Compliance e tecnologia, combina? Combina. Compliance e inovação, combina? Claro. Compliance e normatização interna numa empresa, combina? Muito. Compliance dentro das startups, sem combina? Dúvida nenhuma. Desde sempre. Diz uma frase que você entende que demonstraria a ética dentro de uma empresa. Tem alguma frase de impacto? Criarias alguma frase? Não, essa aí foi difícil, né? É bem difícil mesmo. Uma frase, um nome. O que tu entende? Pode ser um símbolo. O que tu entende que é uma ética dentro de uma empresa? Eu gosto muito eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o bora ser gigante e feliz na jornada.
Ah, linda frase. E essa Gostei. frase eu tenho escrito, são 2 dos nossos valores lá no escritório, que é o Bora Ser Gigante e o Feliz na Jornada. E o Bora Ser Gigante não tem nada a ver com tamanho, não é sobre tamanho. É sobre ser gigante para si e para os outros, é sobre fazer a diferença no dia a dia das pessoas. E eu acho que ética tem tudo a ver com isso, assim. Eu acho que é ser um gigante, é acolher aqueles que precisam, é ajudar aqueles que você pode ajudar, é realmente tornar as pessoas melhores a cada dia. Eu acho que o Bora Ser Gigante, que é um dos nossos valores lá do escritório, acho que traduz muito a nossa ética, assim. É o ser gigante, é impactar. Quando a gente criou um escritório e a gente abriu para todo o ecossistema, a gente queria ser gigante, mas não era nada, absolutamente nada relacionado a tamanho. A gente queria devolver aquilo que a gente recebe com tanto carinho do ecossistema de empreendedores de startups. Nossa, que linda a mensagem final aqui do nosso podcast. Nossa, que você compartilhou. Acabar comigo. Não, mas eu fiquei até surpreendida, porque na verdade veio uma baita frase, eu tô aqui pensando assim, é que eu acho que quando vem o coração, quem disse que tudo tem que ser falado assim de imediato, né? Quem disse, né? E o podcast aqui está finalizando, eu estou assim muito feliz com o 6º episódio, Compliance e Tecnologia, com o Thiago Schutz. Quero aqui mais uma vez agradecer você, empresário, você empresária, e trabalhadores, prestadores de serviços, acadêmicos, nossa grande rede de advogados e advogadas que estão acompanhando nosso podcast. E claro, né, não poderia finalizar sem homenagear, sim, o patrocinador oficial, Land Rover. Luxo sobre 4 rodas, a paz de trânsito começa por vocês. Thiago, fica aqui o meu cumprimento, eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo. Com certeza vai enriquecer os nossos ouvintes. A tua trajetória de vida é muito bonita. Sigam o Thiago Schutz, arroba Thiago Schutz. Thiago com H e Schutz igual marca de sapato. E felicidades aí para todo o teu grupo. Fechou, muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui. Sabe que eu te acompanho profissionalmente há muito tempo, né, Cademil? Desde que eu entrei na OAB como acadêmico de direito, que tu já estava lá lutando por cada um dos advogados. Isso foi bem bacana, assim. Tu acha que tu eras conselheiro na época que eu me tornei da comissão do acadêmico de direito, depois eu me tornei da comissão de jovem advogado, coordenador geral das comissões da OAB, e tu sempre estava lá nas trincheiras da advocacia. E muito bom te ver cada vez mais forte no que tu faz e se reinventando, trazendo essa camada de compliance, mostrando que tu estás evoluindo a cada dia. Isso para mim só me inspira e me provoca para ser cada vez mais empreendedor da minha própria carreira. Obrigado pelo exemplo. Muito obrigada, e quero também contribuir aqui que eu tenho uma admiração por você, porque foi através de acompanhar a tua trajetória de vida que eu fiz e constatei que não estou sozinha nessa advocacia disruptiva, sem amarras, né, utilizando a lei, sim, utilizando as decisões judiciais, mas com um olhar bem cirúrgico com relação às modernidades, com relação ao direito contemporâneo e às relações humanas, né? E também acredito que nós temos que ser felizes em qualquer âmbito da nossa vida. Muito obrigada, Thiago. Estou encerrando aqui o nosso 6º episódio.